Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Raviera Motors, sua concessionária BMW e Mini em Mato Grosso do Sul, 4009-7000. Bom, tá no nosso intervalo, conversando com a doutora Cida Arroio, eu queria saber, doutora, como a gente pode se prevenir dessa doença? Você está fazendo uma pergunta fundamental que eu gostaria de esclarecer à população. Março, a gente comemorou, dia 13 de março, o Dia Mundial do Rim. Mas não é só o dia específico, a gente tem feito realmente um trabalho de conscientização da população na prevenção da doença renal. E culminou exatamente com um decreto, uma portaria nova do Ministério da Saúde, que a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante têm lutado há muito tempo para a gente fazer não só o tratamento curativo, a hemodiálise, mas também fazer a prevenção. Porque acontece que chega para o nefrologista o paciente já com a insuficiência renal terminal, quando está com a filtração glomerular abaixo de 15%, e aí a gente não tem muita coisa para fazer, a não ser cuidar dele enquanto está fazendo hemodiálise. Agora, com essa portaria, o que ela regulamenta? O cuidado ao paciente renal crônico. E de que forma vai ser feito isso? Ainda não está... Saiu a portaria, mas precisa que a Secretaria de Saúde do Estado e do município regulamentem tudo isso. Então, mas está a caminho. Está a caminho. Hoje, inclusive, saiu uma nova portaria, uma complementação, acrescentando mais exames para que a gente possa ajudar no diagnóstico e no tratamento desses pacientes. Então, seria o seguinte, a atenção básica, o posto de saúde, faria uma triagem desses pacientes que tivessem uma alteração da função renal, com uma creatinina acima de 1,5, 2. Já dá uma atenção especial. Exato. Ali. E principalmente os pacientes de risco, os hipertensos e os diabéticos, seriam encaminhados para os serviços que estão credenciados para fazer esse atendimento ambulatorial. Então, lá eles seriam acompanhados, dependendo da lesão que está, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, mas seria acompanhado por um nefrologista. Porque, Zé, a gente não pode realmente curar aquela doença renal, aquela lesão crônica, porque, infelizmente, não existe droga ainda que cure a fibrose, que ela progride. Mas nós temos meios de retardar essa evolução para a insuficiência renal crônica terminal, quando ele vai para a hemodiálise. Então, às vezes, a gente consegue retardar 5, 10, 15 anos. Tá? Muitos pacientes, eu tenho pacientes que há muitos anos fazem acompanhamento e até hoje não precisaram fazer hemodiálise. Porque a gente tem como realmente prevenir com drogas específicas e orientar o paciente. Principalmente esses pacientes hipertensos e diabéticos não podem fazer uso de algumas drogas que são nefrotóxicas. Que acaba prejudicando. Especialmente os anti-inflamatórios, que são receitados igual água com açúcar na farmácia. Isso são Conserta de um lado e estraga do outro. Realmente. Então, os anti-inflamatórios são remédios que prejudicam a função renal. Bem, tem tratamento, então, anteriormente da pessoa ficar com a doença, ou quando ela já está em menor grau, tem a hemodiálise, também tem o transplante. É comum fazer transplante? É fácil ou é muito complexo? O transplante, sim, não é complexo. A cirurgia é simples, não precisa tirar os rins, raramente há necessidade de retirar um rim. Coloca-se um rim, geralmente na fossa ilíaca direita aqui, e o paciente usa o remédio, medicamentos e imunomoduladores para evitar a rejeição, que é controlado pelo nefrologista. O problema maior são as doações, né? Primeiro, a gente tem que escolher o doador vivo, o paciente que tiver doador vivo relacionado, que a gente familiares, pais, irmãos, né? São de preferência. A compatibilidade alta? Com compatibilidade maior, é lógico. Certo. A chance de perder esse rim é menor. E a sobrevida do enxerto é maior. Se ele não tem o doador, ele tem que entrar na fila do transplante.
tá? Aí já complica um pouquinho mais. Olha, as filas nos grandes centros têm caminhado muito, têm sido rápidas até, mas o problema é que o número de pacientes na fila é muito grande, tá? Porque o número de pacientes que entra em hemodiálise hoje está assustador. Hoje nós temos mais de 100 mil pacientes no Brasil fazendo hemodiálise. E a pessoa que doa, ela tem uma vida normal? Tem uma vida normal. Porque tem gente que às vezes pode ter um preconceito da pessoa que vai doar, vou ficar sem, não vou ficar... Não. Tem uma vida normal, né? Eu falo que Deus deu um rim, só 2 de rim, eu acho que é geralmente para um doar. Porque tem paciente que nasce com um rim só. A lógica, não é todo paciente que pode ser doado, não é toda pessoa que pode doar um rim. Tem que não ter nenhuma patologia de base, principalmente hipertensão, diabetes, alguma doença sistêmica, outra, tá? Tem que ser uma pessoa saudável. E aí ele vai fazer controle anual da função renal, controle normal. Ele vai cuidar. Tá? Agora, Zé, eu quero falar importante que hoje a central de transplante aqui no Mato Grosso do Sul, ela é muito bem controlada, ela é muito bem regulamentada e é muito importante que o paciente entenda isso. Quem é responsável pela central de transplante é a Secretaria do Estado. Tá? Então, não existe interferência de médico nenhum. Tá? Funciona. Funciona. E existe uma fila, inclusive controlada até pelo próprio Ministério Público. Tá? Então, os pacientes não têm perigo de querer um passar na frente do outro. É lógico, quando tem rim para oferecer, eles não chamam só 1, 2. Né? Eles chamam uma fila, exato, para ver qual que está mais compatível, porque você vai doar. Você vai colocar um rim que tem uma compatibilidade de 25% no primeiro da fila, sendo que no quinto ele tem uma compatibilidade de 50%, 70%. Sim. Então, você entendeu? Então, agora, o único problema é que realmente aqui em Campo Grande nós parou, né? A Santa Casa está retomando, está criando uma nova central, um centro, estão credenciando de novo um outro grupo para reiniciar o transplante dos rins. Por enquanto, então aqui está parado. Tá certo. Vamos para mais um intervalo e logo em seguida você vai saber como você pode usar os serviços da associação. Festas e Eventos TV Interview é um oferecimento de Mirabella, locação de vestidos de noivas Meg Sotero. Conheça também a coleção de vestidos para festas. 3026-4988. Voltando ao nosso intervalo, você está no interview do Festas e Eventos TV, uma entrevista à doutora Cida Arroio, falando sobre a Associação dos Renais Crônicos aqui da nossa cidade. Eu gostaria de saber, doutora, como é que as pessoas que têm necessidade de usar o serviço da associação podem fazê-lo? É simples, é só procurar a associação, né? E lá ele faz um cadastro, ele passa pela assistente social, que vê as condições de vida do paciente e da família, tá? E lá ele pode se beneficiar de várias coisas, desde cesta básica, de medicamentos, tem profissionais ali, um trabalho multiprofissional de fisioterapeuta, terapia ocupacional, tem dentista, tem consultório odontológico, psicólogos, nutricionista, que é fundamental no paciente. A alimentação é tudo, né? Exatamente, porque hoje o paciente não pode comer em excesso de proteína, mas também não pode ficar sem comer proteína, senão ele fica desnutrido. Ele ficando desnutrido... Tem que ter um equilíbrio aí, exatamente. Né? Então, hoje a nutrição, a orientação nutricional, no caso da doença renal, é fundamental. É fundamental. Doutora, paga alguma coisa para usar os serviços da associação? Não, de maneira nenhuma. As pessoas vão lá. Quem quiser fazer doação espontânea pode fazer, mas não existe isso do paciente pagar. Não tem, não. Tá certo. E minha última pergunta para encerrar a nossa entrevista é de que forma, né, as pessoas podem ajudar a associação. A senhora já falou que quem quiser doar, pode doar. Mas as pessoas que estão assistindo também e que estão bem de saúde, né, podem ajudar também, né? E muito. Com certeza, Zé. Eu acho que é muito importante a sociedade se movimentar e ajudar as associações beneficentes. Hoje, a Associação Beneficente, que é o terceiro setor, é comandada principalmente pela sociedade, né? Que são ONGs que não têm ligação, às vezes, não têm ligação nenhuma com o governo estadual, federal, municipal, e
ajudam muito. Vou dar um exemplo, a ACC, a Pestalozzi, Educandário, a PAI, são associações maravilhosas, como a BREC. A BREC, a gente tem 27 anos, já saiu na revista Veja, tem uma credibilidade, assim como todas essas associações, e é muito importante a sociedade se mobilizar e ajudar. Não custa. O que é um pouquinho por mês? Não vai nem sentir falta. E aquele 10, 20 reais que pode ajudar uma associação faz uma diferença brutal para um paciente, né? Para qualquer uma associação dessa. Porque não é fácil tocar uma associação beneficente. É pedir, é pedir, é pedir. E não continuar pedindo. E cuidar pedindo. Doutora, obrigado pela entrevista. E eu quero lembrar que o interview do Festas da MSD vai ficando por aqui, mas eu te encontro numa próxima. Até lá.